Pessoal, muito bom dia. Nós já fomos agraciados com uma palestra do Carlos que mostra o quanto que nós precisamos prevenir doenças no trabalho. Aliás, quem sabe qual é o tema dessa CIPA? Tema da CIPA. Vamos repetir. Trabalho sim, doença não. CIPA é a prevenção. Hoje de manhã, quando eu estava me arrumando para vir para cá, a minha mulher, eu e ela estamos de férias aqui da Unicamp, perguntou, mas aonde você vai assim, tão arrumado? Né? Tão bonito, com essa roupa de gala. Falei, você não sabe? 30 anos do CIPAT da Unicamp. É uma história, é uma vida. 30 anos. E nós que trabalhamos aqui há muitos anos, no meu caso há 33 anos, há motivo para nós comemorarmos. A Unicamp é nossa. Nós fazemos vida aqui na Unicamp. Tudo o que eu tenho, eu consegui com o meu trabalho. E o meu trabalho foi aqui na Unicamp. Então eu valorizo essa universidade, eu amo o meu local de trabalho, eu prestigio os eventos que aqui são feitos na Unicamp e, para mim, é uma alegria muito grande estar aqui. Nós vamos falar hoje sobre o segredo dos campeões ou dos vencedores. O que essas pessoas têm de especial? Quais são suas características? E o que isto pode servir para mim e para você? Mas antes de falar sobre isso, eu queria falar um pouquinho da minha história. Esta daqui é a família Unicamp e é a família Furlan. Essa senhora distinta aqui é a minha mãe, Diva do Amaral Furlan, já aposentada da Unicamp, trabalhou aqui por mais de 30 anos. Rosângela, você sabe quem é esse menino aqui, ó? É meu irmão, fica de pé aí, Marco. Olha aqui, ó. Esse é meu irmão, Marco Antônio, né? Essa minha irmã aqui, Carolina, trabalha aqui do lado na física. A Cláudia trabalha na FCM, na genética médica. E eu, com a língua de fora aqui, né, trabalho no Instituto de Economia. Minha mãe trabalhou no setor de alunos, né, hoje DAC, já foi cerca, trabalhou na FCM, na neurologia. E, enfim, só o meu pai que não quis vir trabalhar na Unicamp. Mas a família está aí. Aonde foi tirada essa foto? Quem é do Instituto de Química aqui? Quem é da Química? Onde foi tirada essa foto? Não. Essa foto foi tirada aqui no Instituto de Química. O meu primeiro emprego, com 12 anos de idade, eu era office boy aqui no Instituto de Química. Trabalhei de 72 a 74 no Instituto de Química. Esse sou eu, não se assustem, né? E este era o meu colega de trabalho, o William Calaf, infelizmente já falecido. Mas a minha vida, a minha primeira experiência profissional foi aqui no Instituto de Química. Passado mais de 40 anos, eu nunca imaginava que eu teria o prazer de estar aqui no Instituto de Química com vocês, compartilhando essa palestra. Minha vida profissional começou aqui. E hoje eu já tenho tempo para me aposentar da Unicamp. Completei em junho tudo o que preciso. 40 anos de trabalho e 55 de idade, que dá os 95. Já estou, se quiser me aposentar, já tenho essa possibilidade. Mas essa é a nossa Unicamp, que nós lutamos por ela, falamos bem e trabalhamos. Aqui temos o pão nosso de cada dia. E a CIPAT foi organizada para isso, melhorar as nossas condições de trabalho, prevenir acidentes
e dar uma qualidade de vida melhor a cada um de nós. Mas a minha história não termina aqui. No final da palestra, para aqueles que acreditam em milagre, eu vou mostrar uma foto que mostra uma grande transformação na minha vida. A sua vida pode mudar. Talvez quando você lê isto aqui na tela, você pode pensar assim, mas que insinuação? O que ele está querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer exatamente isto. Não é o que você ouve que muda você. Não é aquilo que você lê que muda você. O que muda você é aquilo que você decide e faz. Carlos acabou de apresentar aqui um programa fantástico oferecido a cada um de nós. Saber que ele existe por si só não muda nada. Mas é a sua decisão que faz a diferença em querer mudar. 4 pererecas estavam na floresta. E a floresta começou a pegar fogo. Com medo de morrer, elas subiram num eucalipto ao lado de uma lagoa. E o fogo continuou. Uma delas resolveu que iria pular no lago. E o fogo continuou. A pergunta é, quantas pererecas morreram com o fogo? Quantas? 3. 3? 2? Não, eram 4. As 4 morreram. Eu disse que uma decidiu pular, mas não pulou. Morreram as 4. Você tem que decidir e fazer. Aquilo que nós vamos compartilhar aqui nesta manhã com você, eu espero que sirva para que você tome uma decisão de ter uma vida, uma carreira, uma família de sucesso, de vencedores. Agora você tem um grande obstáculo. O maior obstáculo que todos nós enfrentamos não é o outro, não são as circunstâncias, não são a falta de recurso, não é a vida, não é o governo, não é o reitor, não é o seu chefe. O primeiro grande adversário que cada um de nós tem que vencer somos nós mesmos. Platão dizia que o maior adversário de um homem está dentro dele mesmo. Por quê? Porque o meu grande adversário sou eu mesmo. Porque quando eu leio uma frase, a sua vida pode mudar, a primeira reação da nossa mente é, mas como que pode mudar? Uma palestra, uma informação do Meixase, só isto muda a minha vida? Nós começamos a pensar de forma contrária. Veja bem, seu filho sai de casa, promete voltar às 10, eu sou do tempo que às 10 tinha que estar em casa, né? Hoje já não é mais assim. Promete voltar às 10, dá 11 horas, ele não volta, você liga no celular dele, dá na caixa postal. O que você pensa? Qual que é o primeiro pensamento? Ah, ele deve estar se divertindo, deve estar paquerando, deve estar... É isto? Ou você pensa, será que aconteceu algo? Será que ele bateu o carro? Será que ele foi sequestrado? Será? E a sua mente começa a trabalhar de uma forma contrária. Dentro de cada um de nós, existe o seu maior aliado ou o seu maior adversário. Dentro de cada um de nós, há o maior incentivador ou o maior desalentador. Dentro de cada um de nós, há um poder enorme para construir os seus sonhos ou para destruí-los. Agora, isso acontece só conosco, que somos pessoas normais, mortais? Será que é só conosco? Ou com um grande vencedor, isso também acontece? O que vocês acham? Será que é só conosco?
Pois bem, vou mostrar algo para vocês que mostra só um minutinho, porque na hora que eu abri aqui eu não habilitei. Vou habilitar agora para entrar os filminhos aqui que eu quero passar para vocês. Transmissão de slide. Vamos ver se dá certo aqui. Prestem atenção. Hoje de manhã, o Novak Djokovic falou sobre o segundo título dele em Wimbledon. O sérvio venceu o suíço Roger Federer por 3-2 nesse domingo. Um pouco mais descansado depois do jogo, que durou quase 4 horas, o novo número 1 do mundo teve fôlego para dar mais essa entrevista em Londres. Even though, you go through different, obviously, emotions during such an important match, and there are times when you have doubts, and there are times when, of course, especially after the fourth set, there's a disappointment that is, that is bringing with itself the fear and the doubt and all these different demons inside. And when you start fighting, then that's the biggest fight that you can have, really. So that's what I experienced, and I managed to have my conviction stronger than my doubts in this moment, and managed to push myself the very last step and to win the trophy. Qual foi o grande adversário dele? Foi o Rafael, o Federer? Não. Chegou um momento do quarto set e último set, jogo de mais de 4 horas, o medo e a dúvida. E ele fala em alguns demônios entraram na sua mente. Ele tinha que jogar a partida e vencer a si mesmo. Ter medo, ter que enfrentar o medo, é algo que todos nós temos que aprender a fazer. Ter medo, todos nós temos. Aliás, o medo pode salvar a nossa vida, mas viver uma vida subjugado ao medo, não vai dar certo. Isso não é para mim. Quem sou eu? Quem sou eu para realizar? Você pode tudo aquilo que você quiser realizar. Se você acha que pode, você está certo. Mas se você acha que não pode, você também está certo. Por quê? Porque nós colocamos para nós mesmos as nossas limitações. Somos nós que colocamos. E o grande Djokovic, tenista número 1, teve que enfrentar esta luta interior para vencer. Se você quer ser um vencedor, tenha objetivos definidos. O que você quer da vida? Da sua vida profissional, da sua vida pessoal, da sua vida familiar. Se eu lhe perguntar hoje, para você responder para você mesmo, quais são seus objetivos? Ou você faz parte daquela turma do Zeca Pagodinho, que deixa a vida te levar. As pessoas que têm objetivos claros e definidos, eles têm um caminho mais fácil. Eles sabem onde quer chegar. E quando você sabe onde você quer chegar, parece que o mundo, as situações, os acontecimentos te favorecem. Te favorecem. Por quê? Porque você está focado. Porque você sabe o que quer. Por exemplo, se você quer trabalhar no exterior, isso é um objetivo. Você quer trabalhar no exterior? Eu quero. Muito bem. O que você precisa para isso? Qual a sua meta em termos de curto prazo, médio prazo e longo prazo? Você precisa saber, ter isso definido. Porque quem não tem um objetivo claro, se perde no meio do caminho. Deixe-me contar uma história para vocês.
Um menino de 4 anos ganhou um kart do seu pai. E ele foi para a pista, treinou. No primeiro dia da sua competição, com 4 anos de idade, ele tirou a pole position e saiu na frente. No meio dessa corrida de kart, começou a chover. E os outros que estavam competindo o passaram. E ele perdeu a corrida. Aquele menino de 4 anos de idade resolveu que ele ia treinar na chuva. E pediu para o pai, sempre que chovesse, que o levasse para treinar na chuva. E ele treinou, porque o objetivo dele era nunca mais ser vencido pela chuva. Esse menino se tornou campeão mundial. Este menino foi conhecido como o rei da chuva. Ele era imbatível no automobilismo, na Fórmula 1, quando chovia. Ele fazia coisas inacreditáveis. Seu nome, Ayrton Senna da Silva. Com 4 anos de idade, ele pôs um objetivo. Eu não vou ser mais vencido pela chuva. A vitória está dentro de você, não está fora. Como eu disse, as circunstâncias podem ser as mais adversas, a chuva e a tempestade, mas cabe a você, a mim, a cada um de nós, enfrentarmos. Se você quer ser um vencedor, tenha objetivos definidos, mas não definidos só na sua cabeça, coloque-os no papel. Coloque-os no papel. Faça um brainstorm. Onde eu quero chegar? Pouco importa a sua idade. Pouco importa a sua idade. Se você acabou de entrar na Unicamp, tem 20 e poucos anos, se tem 30, se tem 40, se tem 50, se tem 60. Se você ainda está vivo, significa que você tem ainda algo para realizar nesta vida e nesta terra. Seja como avô, eu já tenho 2 netos. Qual é o meu objetivo como avô? O que eu quero para os meus netos? O que eu posso influenciá-los? Em qualquer fase da vida, nós devemos ter objetivos definidos. Agora, ter um objetivo definido não significa, é o primeiro passo, não significa que você vai alcançar. Você precisa ter uma estratégia clara. Almir Klink atravessou da costa da África até Salvador num barco a remo. Durou 100 dias este feito. 100 dias. Só a experiência dele foi suficiente? Não. Ele é muito experiente, mas ele precisou traçar uma estratégia. Ele precisou traçar uma estratégia de abastecimento, prevendo todas as imprevisibilidades do tempo, do mar, e ele conseguiu. Ter uma estratégia é fundamental. Como chegar? Voltamos àquele exemplo. Você quer trabalhar no exterior. Primeira coisa que você tem que decidir o que é. Diga. Tirar o passaporte. Muito bem. Definir qual país que você quer ir. O que mais que você precisa? Rosângela está falando do dinheiro. Idiomas. Muito bem, Gilmar. Idiomas. Você sabe aquela língua? Você precisa aprender aquela língua. Minimamente para chegar lá e poder se comunicar. O que mais? O que mais? Onde se hospedar? Muito bem. O que mais? Denise. O que mais? Faça contatos. Quem já foi? Quem está lá? Qual é o brasileiro que está lá? O consulado, o que pode me ajudar? Enfim, você tem que começar a se mover muito antes de ir. E, de repente, as portas começam a se abrir. De repente, tendo uma estratégia clara, você verá que algumas
dificuldades que você, no começo dos seus objetivos, você elencou, elas começam a cair por terra. Pessoas que já foram, pessoas que estão lá, pessoas que contribuem. De repente você arruma uma bolsa de estudo e vai sem ter que desembolsar nada. De repente, agora tem um intercâmbio aqui na Unicamp, inclusive para funcionários. De repente você vai com uma bolsa de estudo e continua com o seu salário. Por que não? Por que não sonhar? Por que não trabalhar? Por que não fazer que os seus objetivos se concretizem? O que mais que um vencedor tem? Trabalham com consistência. O único lugar que a palavra sucesso vem antes do trabalho é no dicionário. É o único lugar. Se você quer ter sucesso, ser um vencedor, você vai ter que trabalhar e trabalhar duro e um trabalho com consistência. Com consistência. Algumas pessoas pensam que da noite para o dia eu vou virar rico, eu vou ficar rico. Da noite para o dia, uma estrela vai cair na minha cabeça e tudo muda. Acorda, porque a vida não é assim. Nós precisamos trabalhar com afinco. Quando você vê um campeão de Fórmula 1 ganhar uma fórmula, quando você vê um time ganhar um campeonato, quando você vê uma pessoa conquistando os seus objetivos, você não imagina como ela trabalhou duro para chegar lá. O sucesso não é conseguido no horário do expediente. Ele é conseguido nas noites, nos finais de semana, nos feriados. Eu peço licença para contar para vocês uma história que aconteceu comigo há anos atrás. Quem está aqui na Unicamp sabe que abriram um setor novo de auditoria interna. Eu achei muito legal a proposta, fui e me inscrevi. Existia um processo seletivo interno. Se inscreveram mais que 140 funcionários. Tinha 6 vagas. Num dia, em janeiro, você tinha que ir lá, fazer uma prova e entregar o seu currículo documentado. Janeiro, 2/3, 1/3 da Unicamp, pelo menos, está de férias. No dia que eu levei o currículo, que eu fiz a prova, muitos colegas faltaram. E alguns que se apresentaram, entregaram a prova, e o auditor de uma firma de fora perguntou: cadê o currículo? Currículo. Pegou um papel e escreveu. Eu, sentado, pensei assim: esse está fora. Estava no edital, esse está fora. Depois desta prova e de análise de currículo, foram selecionados 20 candidatos. Eu fiquei entre os 20. Desses 20, tínhamos aula toda noite. Aula um dia, no dia seguinte, prova da matéria do dia anterior. Agora, eu trabalho o dia inteiro. Eu tinha aula até 10h30 da noite. Pô, que horário que eu ia estudar? Das 10h30 às 6h. Na hora do almoço. Se eu queria passar, eu tinha que sacrificar alguma coisa do meu tempo. Bom, sacrifiquei o horário de almoço, estudei algumas horas à noite, ia fazendo as provas, mas você não sabia o resultado. Daqueles 20, selecionaram 10 para a parte prática. E aí, foi pauleira. Foi uma semana de pauleira e apertando. E desses 10, selecionaram 6, que tinham 6 vagas. E para minha surpresa, eu passei. Não que eu não tivesse me preparado para passar, mas a surpresa maior foi que eu passei em primeiro lugar. Quando eu passei, meu diretor me chamou, perguntando: você vai ganhar mais? Não vou ganhar mais. Mas eu queria sair, queria mudar, queria fazer outras coisas. E era bem naquela época que nós estávamos sem avaliação.
Lembro que nós ficamos uns 7 anos sem avaliação, sem nada. Naquele momento, ele me fez uma proposta, ele me perguntou, e eu tenho colegas aqui da economia, e a Denise trabalhava comigo. Acho que ainda não. Era o Márcio Percival, era vice-diretor, ainda não era diretor. Mas o Márcio Percival falou para mim, você é o maior salário aqui do Instituto, como ATU? Eu falei, não, a carreira de informática paga mais. A chefe de informática ganha mais do que eu. Falei por falar. Aí ele virou para mim e falou, se eu aumentar o seu salário, você fica? Falei, eu tenho que pensar. Mas não é assim, você não se vende, né? Você tem que valorizar o seu passe. Eu vou pensar. Até porque, na auditoria, eu não ia ganhar 1 centavo a mais. Sabe? Obrigado, querido. O que ele me ofereceu, com mais o meu adicional, com mais a minha sexta parte, naquele momento, isso nós estamos falando de 2003. 2003. Naquele momento, dava R$1.000 bruto no meu salário. R$1.000 bruto no meu salário. Sabe qual o cálculo que eu fiz? Quanto tempo falta para eu me aposentar? Fiz o cálculo. Para cada ano, 13. Com 13º. R$1.000, 13 mil. Faltavam 10 anos para eu me aposentar. 130 mil. Bom, qual que é a expectativa de vida? Se eu viver até os 70, por exemplo, põe mais. Concluindo, um ato que eu fiz de empenho, de dedicação, de sacrifício. No decorrer do curso, teve um final de semana prolongado, que eu tive uma proposta para ir para a praia, aquelas propostas boas, sem pagar nada. Falei, não, eu tenho que estudar. Porque eu queria passar. Era só esse meu objetivo. De repente, eu passei e alcancei algo que eu não estava buscando. Se eu falasse para você, olha, se você se dedicar para esse propósito, talvez você ganhe R$300 mil. O que você faria? É para já. O que eu preciso fazer? Estudar 1 hora por dia? Eu vou fazer. Aquele meu ato vai me render durante toda a minha vida mais de R$300 mil. E como os homens morrem primeiro que as mulheres, minha mulher ainda vai ficar recebendo R$1.000 ainda por algum tempo, né? Por que eu estou falando isso? Porque quando você se empenha, quando você tem um foco, quando você tem um objetivo, quando você tem uma estratégia clara e quando você vai em busca dos seus objetivos, você os alcança. Mas você tem que estudar. Tem uma colega nossa aqui que está me dando a honra da presença. Ela trabalhava na Funcamp e o sonho de vida dela, um deles, era passar no concurso da Unicamp. E passar no concurso da Unicamp não é tão fácil assim. E alguns colegas nossos lá na economia, que eram funcionários Funcamp, nós preparamos um curso preparatório, passando um pouco da nossa experiência administrativa, área de compras, licitação, e alguns colegas ficaram sabendo, era um curso gratuito, nós dávamos fora daqui, ninguém recebia nada, e ela foi, vários foram, ela foi todos os dias, ela estudou, ela se planejou, e hoje ela passou e foi contratada. Fique de pé. Vamos dar uma salva de palmas para a nossa colega. Tudo é possível àquele que crê e que age. Tudo. Tudo. Trabalhe com consistência. Vencedores não só trabalham, como promovem mudanças. Imagine que você está no comando de um imenso navio.
movendo-se em alta velocidade. Tem como aumentar um pouquinho o Como é som? possível para uma única pessoa mudar o curso de algo tão grande? Para mudar o curso do navio, o capitão gira a roda do leme na cabine de comando. Isso aciona o leme em si, que fica submerso, movendo assim o navio. Mas o leme de alguns transatlânticos pode ser tão grande quanto um prédio de 10 andares. Assim sendo, o que move o leme? Um outro leme minúsculo anexo ao leme grande chamado Trim Tab. Graças às maravilhas da engenharia, quando o Trim Tab move-se para um lado, cria vácuo o suficiente para acionar o leme grande. O Trim Tab é minúsculo comparado ao tamanho e ao peso do navio. No entanto, é o Trim Tab que determina o curso da embarcação. Às vezes pode parecer que fazer mudanças na vida ou no trabalho é como conduzir um grande navio. Mas o princípio do Trim Tab, de que pequenas mudanças podem exercer grande impacto, aplica-se a muitas áreas. Lembro-me de uma grande metrópole que buscava uma grande solução para um grande problema. Nova York estava dominada pelo crime. Para resolver o problema, as autoridades inicialmente achavam que precisavam fazer algo grande, algo heróico, como eliminar desigualdades ou reformar os serviços sociais. Em vez disso, começaram a pensar diferente. E se focassem nos pequenos crimes? Crimes que indicavam desordem na cidade e convidavam a crimes mais graves. Voltaram suas atenções a pequenas violações que ocorriam no metrô. Criaram novas formas de limpar rapidamente as pichações dos vagões. Se um vagão não pudesse ser limpo antes de ter de entrar em operação, era recolhido. Também descobriram que cerca de 170 mil pessoas saltavam as roletas diariamente, evitando pagar passagens. Mantendo os trens limpos e combatendo as pequenas violações, a cidade reduziu as transgressões no metrô em 75%. Ao aplicarem o mesmo princípio em diferentes áreas na cidade, a delinquência caiu pela metade e os assassinatos diminuíram em 2/3. Esse exemplo mostra como pequenas coisas podem exercer grande impacto. Mas o princípio do Trim Tab também se aplica às pessoas, especialmente no trabalho. Muitas pessoas não estão comprometidas com seu trabalho, não estão realizadas nem empolgadas. A maioria sente-se impotente para mudar qualquer coisa e culpa a organização, o chefe ou sua falta de autoridade. Na verdade, você é a força criativa em seu trabalho e em sua vida. Não importa qual o seu papel, sua contribuição pode fazer diferença. Você pode se tornar um Trim Tab. Como? Simplesmente focando no que pode fazer, mesmo que não sejam atribuições do seu cargo, e então fazer pequenos ajustes e melhorias pelo caminho. Quando Madeleine Cartwright assumiu a direção de uma escola no subúrbio, encontrou uma situação desesperadora. Um prédio com mau cheiro, corpo docente desestimulado, pais não participativos e crianças que estavam ali apenas tentando sobreviver num ambiente insuportável. Madeleine tinha muitas razões para desanimar e até achar que seria impossível mudar a situação. Um dia ela chamou o zelador para falar do mau cheiro que permeava o banheiro dos meninos. Eu já limpei esse banheiro, dona Madeleine. Mas não parece limpo. O cheiro está vindo do chão. Tem 10 anos de urina no concreto. Não vai sair. Preciso de água quente e alguns escovões. Água quente e escovões? Foi o que eu disse. Então, o que acha? O mau cheiro foi embora, não foi? Foi. Foi mesmo.
Os comentários sobre o que a diretora havia feito espalharam-se rapidamente. Os alunos e os professores e até mesmo os pais falavam a respeito. E mesmo fora da escola, na comunidade, todos falavam a respeito. Se ela pretendia enviar um sinal claro de que a escola estava mudando, conseguiu. Ela também notou que dia após dia algumas crianças iam à escola com as mesmas roupas sujas. Ela achava que se a criança se sentisse suja e sem atenção, isso afetaria sua capacidade de aprender. Então levantou fundos para comprar uma lavadora e uma secadora e a comunidade ajudou a angariar roupas. Se as crianças vinham com roupas sujas, podiam trocar pelas roupas extras e ir para a aula. Professores e outros voluntários lavavam a roupa e quando as crianças voltavam à tarde, suas próprias roupas estavam limpas e dobradas. Ela continuou a aplicar o princípio do Twin Tab de muitas formas. Logo, todos estavam envolvidos e comprometidos com o novo espírito da escola. Uma cultura de fazer o que fosse preciso emergiu entre os professores e demais funcionários. Juntos, eles enfrentaram de frente e superaram os desafios que impediam que as crianças aprendessem. Eles davam comida, cuidavam das necessidades médicas e até lutaram contra o comércio de drogas no bairro. A escola tornou-se um abrigo seguro para as crianças. Madeleine Cartwright sabia que as crianças conseguiriam aprender se suas necessidades básicas fossem satisfeitas e se elas soubessem que era isso que se esperava delas. Toda a comunidade respondeu, as médias aumentaram consideravelmente e a escola mudou. Lembre-se, o segredo para o grande é o pequeno. Tornar-se um Twin Tab começa com a identificação de uma necessidade, seguida de ações. Você não precisa ter o cargo mais empolgante ou de alto escalão para ser bem-sucedido, para amar seu trabalho. Todos os dias você enfrenta momentos de escolha, momentos onde você pode escolher ser um Twin Tab. Pode trabalhar além das atribuições do seu cargo, mas dentro do seu círculo de influência e exercer um impacto tremendo. Esse pequeno filme traz inúmeras lições. Nós precisamos ser agentes de mudança. Você pode pensar em grandes mudanças, mas são as pequenas mudanças que começam a fazer diferença. Uma pequena mudança de um hábito seu. Os estudiosos dizem que para você adquirir um hábito, você tem que fazer a mesma coisa por 21 dias. Você fazendo aquilo por 21 dias seguidos, aquilo se torna um hábito. Esta mulher, esse exemplo dessa diretora da escola, ela trabalhava com amor. Ela amava aquilo que ela fazia. Eu não devo me entregar numa tarefa só porque serei bem recompensado. Pelo contrário, o que deve nos mover é o amor àquilo que nós fazemos. Mark Albion, no seu livro Making a Life, Making a Living, ele fez uma pesquisa com 1.500 pessoas que cursaram um MBA numa grande faculdade norte-americana. E esses profissionais, eles tiveram uma educação nas melhores escolas americanas. E ele fez uma pesquisa. Quando você decidiu para uma carreira profissional, o que você levou em conta? Aquilo que você gostava ou a proposta financeira? 83% fizeram a primeira opção pela proposta financeira. 17% daqueles 1.500 profissionais, muito bem preparados, fizeram a opção por aquilo que eles gostavam. Passaram-se 20 anos e Mark Albion foi atrás novamente desses 1.500 profissionais. Constatou que, após 20 anos, 101 deles estavam milionários. Quantos desses 101
faziam parte daqueles 83% que optaram pela carreira em função do dinheiro. Quantos vocês acham? Bom, quem acertar vai ganhar um presente. Nenhum. Não, é um pouquinho mais. Quem falou um? Uma salva de palmas aqui para o Carlos. Ó, o Carlos está saindo com 2 presentes. Parabéns. Somente um daqueles 101 milionários vieram oriundos da sua opção financeira. 100 daqueles milionários foram por conta do que amavam fazer. Não estou dizendo com isso que se você ama o que você faz, você vai ficar milionário, né? Mas eu estou dizendo que para você vencer, para você ter sucesso, você precisa fazer aquilo que você ama fazer. Quero lhes dizer algo. Eu acordo, após 40 anos de trabalho, toda manhã, animado para vir trabalhar. Não é um peso para mim vir trabalhar. Não seja daquele que já faz as contas para saber quando você vai aposentar. Isto é um mau sinal. Você tem que ter ânimo, você tem que ter vigor. Por quê? O trabalho é uma bênção de Deus. Recebi uma ligação de um professor da economia que se aposentou. De 2, aliás. Como ele não tinha um plano claro do que ele ia fazer pós-aposentadoria, ele estava envelhecendo e ficando doente. Então, trabalhem com consistência, faça o seu melhor, promova mudanças a partir de você mesmo. Stephen Covey disse a seguinte frase: se você pode mudar o seu pensamento, você pode mudar o seu destino. Tudo começa aqui e aqui. No seu coração, na sua vontade e na sua mente. Promovem mudanças, desde mudanças pequenas, que vai chegar a grandes mudanças. Bloqueou aqui. Vamos ver aqui. Espera aí, só um minutinho. Mais uma característica dos vencedores: integridade. O que é integridade? O que é integridade? Não é aquilo que você fala, não é aquilo que você pensa, mas é aquilo que você é. É aquilo que você faz quando ninguém está vendo. Quando alguém perde dinheiro, ela perde um bem. Quando alguém perde uma oportunidade, ela perde uma porta que se abre. Mas quando alguém perde a integridade, ela perdeu tudo que ela tinha de mais valioso. Tem um caso que eu conheço de um homem, não vou dar muitos detalhes, senão vocês descobrem, né? Senhor de si, altivo. Quando o PT ganhou o governo com Lula a primeira vez, ele foi convidado para um alto cargo. Com um alto cargo. Salário hoje de R$35.000, mais as vantagens. E de repente veio um escândalo. E com esse escândalo, ele perdeu o seu cargo, ele perdeu sua integridade, ele perdeu a sua vida. Sumiu da praça. O que você tem de mais precioso é a sua integridade. Você poder olhar olho no olho. Você diz o que você é e faz o que você pensa. Você não pode ser uma pessoa que fala uma coisa e faz outra. Porque você perde toda a sua credibilidade.
Homens e mulheres de sucesso zelam pela sua integridade. Algumas pessoas, para subir, vendem até a mãe, mas depois não entregam. Pisam no colega de trabalho, fazem fofoca. Seja íntegro. Se você tiver que alcançar o seu sucesso vendendo a sua integridade, não o faça. Não vale a pena. Seja íntegro. Seja uma pessoa inteira. Seja uma pessoa que as pessoas possam recomendar você. Você vai ter que tomar uma decisão. Abraham Lincoln disse: eu não posso ficar onde eu estou. Ou eu cresço, ou eu morro. Crescimento deve ser algo vital para as nossas vidas, em toda a área. Se você crescer pouco como pessoa, você está diminuindo, porque o projeto para a sua vida é algo grandioso. É algo grandioso. Tem um pequeno filme aqui que eu vou passar, que depois eu vou fazer uma pergunta. Prestem atenção. Take it to the limit? Artist in year? 1975. The Eagles, of course. Very funny. Someone left the cake out in the rain. I don't think that I can take it, cause it took so long to make it, and I'll never have that recipe again. Oh, no. That's not a song. There's no way that's a song. It's ridiculous. You made it up. That is definitely a song. It is a good song, and it is a winning song by the sound of it. You give up? Embele. MacArthur Park, Richard Harris, 1968. 1968? You'd have to be geriatric. I didn't even think they had recorded music back then. Excuse me, I have a signed album by Mr. Harris. This is very cutting-edge stuff back then. Peter, check your sister's belay. I want to tell them we're not 15 anymore. Why bother? We'll always be 15. Hey, Dad. She needs a second cam. That's not gonna hold in the fall. Screw you. Listen to me, Annie. I don't care how experienced you are. Smart climber always wears a belt and suspenders. Dad. 2 cams are safe, 3's even better. Dad. Not kidding, Annie. Nobody's going anywhere until you put another cam in the wall. Dad, I have 3 cams. He's just yanking your chain. Watch out! We got amateurs at 12 o'clock. Check your safety.
across the wall. Keep still! Stop moving around! Stop! Both of you. Keep very still. Try and stay calm. Annie. The other cam, is it moving? No. Try and reach the wall. See if you can anchor us back in. Try it. Peter, I want you to get your knife. What? Just do as I say. Get it! We don't have much time here. You have to do something for me, Peter, okay? Cut me loose. No. There's too much weight here. One cam's never gonna hold it. I can get You it understand in. what I'm saying? I You can have to get cut it me in. loose. You don't do this. it'll I'm gonna pull everybody down and everybody's gonna die. You're wrong, get Shut up, Annie! It's one dead or three, Peter. You understand what I'm saying? Just think about it. Don't make him do this. All right, she's gonna kill your Don't sister. make him do this. Annie's gonna die if you don't do this. Now cut the rope. I won't do it! Just cut the rope. Cut the rope. Any second now, that camera's gonna come out of the wall, and Annie and you are gonna die. Is that what you want? You're gonna kill your sister. Stop it, Now no. cut the damn rope. Cut it. Don't do it. Doesn't matter about me. Just cut it. We're running out of time here. Don't do it, Just Peter. cut it. Nobody's gonna blame you for it. Just cut it, Peter. We're gonna die. Annie and you are gonna die. Just cut it, Peter. Please. Que tensão, hein? Que tensão, hein? Bom, vamos fazer uma pesquisa de mercado. Rosângela, você cortaria a corda? Ai, tá difícil ali. Qual a sua decisão? Acho- Não tem tempo para pensar. eu acho que sim, viu? Não tem jeito. Beth, Ave Maria, difícil, né? Mas eu acho que sim. Cortaria. cortaria. Seu nome? Elmiro, você cortaria a corda? Ah, não cortaria não. Morreria todo mundo. Ok. Tá. Também não cortaria? Não. Ok. A senhora, qual que é o seu nome? Ana, a senhora cortaria a corda? Não, eu tentaria ver se conseguia aquele gancho da moça. Muito bem. Seu nome? Alessandra, qual a sua decisão? Não cortaria. Muito bem, agora vamos no... Quem cortaria a corda? Levanta a mão. Ok. Quem não cortaria a corda? Ok. Muita gente não cortaria a corda. Quero dizer para você que na vida sempre ocorrerão decisões difíceis de serem tomadas. De vez em quando nós temos que cortar a corda para alguns costumes e hábitos que não nos acrescentam nada para o nosso objetivo. Nada. Nada. Sem sacrifício, sem dedicação, sem esforço, sem humildade, você não alcança seus objetivos. A decisão é muito difícil. Mas os vencedores, as pessoas que alcançam sucesso na vida, são pessoas que sabem o momento de cortar a corda. Que tem que decidir. Dá medo? Dá medo. Nós somos seres humanos, feitos de carne e osso e sentimentos.
Coragem não é ausência do medo. É resistência e controle do medo. Nós nunca teremos para uma decisão difícil todos os fatores à nossa frente para decidir os prós e os contras. Mas eu posso dizer para vocês que chega um momento que nós temos que decidir. Se você não sabe para onde vai, qualquer lugar serve. Mas quando você tem um alvo, quando você determina para si o que você quer, algumas amarras da vida você vai ter que cortar. No melhor. Não que ela não saiba das impossibilidades e das pedras que há pelo caminho, mas ela enxerga além das dificuldades, além daquilo que está pela frente. Cerque-se dessas pessoas. Leia bons livros. Se você quer decidir crescer, alimente a sua alma, alimente a sua cabeça com coisas boas. Vou dizer algo para vocês. A maioria dos programas de televisão, nós poderíamos ficar sem eles. Sem eles. Não ajudam em nada. Você vê um jornal, um telejornal, é só desgraça, é só roubo, é só notícias ruins. Não que eu sou um alienado, não, eu assisto. Mas eu assisto um. Antes eu tinha a mania de começar às 7 e até às 9h30, repetindo as notícias ruins. Eu assisto um. E só. O que as novelas ensinam hoje? Nada. Só. Destruição da família, e por aí vai. Se você quer crescer, você tem que investir tempo, o seu precioso tempo. E tem algo que é maravilhoso, algo maravilhoso. Ninguém aqui nessa sala é que nem o Unibanco, 30 horas. Todos nós temos um dia de 24 horas, somente. Uma parte nós trabalhamos, uma parte nós fazemos, mas tem uma parte que é nossa. Tem uma parte que é nossa. Se você decidir dormir 1 hora menos por dia, você faz o que você quer. Você levanta mais cedo para ir no mexa-se, você levanta mais cedo para se exercitar, você levanta mais cedo para ler, você levanta mais cedo para meditar, seja o que for que seja importante para você. Está nas suas mãos. Todos nós temos 24 horas e temos que ter a capacidade de gerenciar esse tempo. Porque alguns conseguem fazer tantos e outros quase nada. Levantar cedo com esse friozinho é duro. Oh, a cama parece que agarra a gente. Agora, se você tem um alvo, você tem que se sacrificar. Um grande pianista, depois que fez um concerto solo, tocando maravilhosamente bem, uma senhora chegou ao lado dele e disse assim: eu daria a minha vida para tocar como o senhor. Ele virou para ela e disse: eu dei a minha vida. Eu dei a minha vida para poder tocar desta forma. Sabe a diferença do ordinário para o extraordinário? Qual é? O extra. Quem falou? Vai ganhar um presente. Uma salva de palmas para ela. Um bombonzinho, um bombom para adocicar a sua vida. É o extra.
fazer só o ordinário, você vai alcançar só o ordinário. No bom sentido da palavra, é claro. Agora, quando você quer alcançar o extraordinário, você tem que investir o extra. E o extra significa abrir mão de alguma coisa que na sua vida está sendo só ordinário. Os vencedores, eles fazem por merecer. Eles fazem por merecer. Nesse filme, acho que talvez eu não passe por causa do horário, O Resgate do Soldado Brian. É a história de uma família que a mãe tinha 3 filhos. Ela perdeu 2 filhos para a guerra. E o soldado Ryan era o outro filho que estava na frente de batalha. Quando o governo americano soube que ela só tinha um único filho, e esse filho estava na guerra, montou uma equipe e mandou essa equipe resgatar esse soldado. E o capitão era, o Tom Hanks, era o capitão dessa missão. E nesse pedaço do filme, eles estão cercados numa ponte, os alemães chegam e começam a atirar, e Tom Hanks leva 1 ou 2 tiros. E o soldado Ryan chega até ele e ele diz uma frase: faça por merecer. Se você está aqui hoje, muitas pessoas investiram na sua vida. Seus pais investiram na sua vida. Investiram tempo, investiram dinheiro, investiram carinho, investiram amor. Se você está aqui hoje, alguém te deu uma oportunidade. Eu sou do tempo que entrava na Unicamp com um ofício, levava para o reitor, ele põe, admita-se, contratava. Acabou esse tempo. Mas alguém me deu uma oportunidade. Alguém abre uma porta. Ninguém cresce sozinho. Nós não somos uma ilha. Nós dependemos das pessoas. Faça por merecer tudo que foi investido na sua vida. Mais do que isto, faça por merecer investindo em outras pessoas. Aquela equipe foi lá para resgatar um homem, um único homem. A sua vida tem que ser uma vida que promova mudança. Se a gente pensar quão maravilhoso é uma farinha que um padeiro pega e faz um belo pão. Um deserto que é irrigado e que produz frutas, que produz legumes. E alguém que adota uma criança abandonada e produz um adulto responsável. Agora, tudo isto exige de nós um compromisso com a vida, um compromisso contigo mesmo, um compromisso que, ao chegar no momento da vida, nós podemos pensar, qual é a minha obra-prima? Eu vou passar um pequeno filme agora que retrata isso. Se nós pensarmos na nossa vida como um quadro, como que você está pintando o quadro da sua obra-prima, que é a vida? Não ouça aqueles que querem te desanimar. Quero contar uma história. Vocês conhecem aquela brincadeira que existe em fazenda, existia no passado, pau de sebo? Quem conhece? Quem lembra? Eles pegavam um pau, colocavam lá em cima dinheiro, passavam sebo, graxa, e quem chegasse lá em cima pegava o dinheiro. Muito bem, um fazendeiro rico resolveu promover um pau de sebo. Colocou lá o pau de sebo, colocou num envelope 20 mil reais, divulgou na cidade, colocou nas rádios, e naquele dia tinha muitas pessoas. E aquelas pessoas tentavam subir no pau de sebo e não conseguiam, caíam. Como era muito dinheiro, alguns atletas profissionais também vieram tentar subir. Alguns chegavam até metade, escorregavam, caía, tentavam, caía.
Pessoas que faziam rapel foram também, tentavam, subiam. Alguns chegaram perto, mas não conseguiram e caíam. E foi tentando, passou a parte da manhã, toda aquela expectativa, quem ia conseguir, e o fazendeiro sentado lá, observando tranquilo. De repente chegou um menino pequeno, magrinho, ranzinza, e começou a tentar subir. E ele subia e caía, ele subia e caía. Como já vários haviam tentado e não conseguido, aquela multidão começou a vaiá-lo. Aquela multidão começou a falar para ele: você não vai conseguir, ô menino, sai daí. Não gaste seu tempo, você é muito pequeno para isto. O que é isso? Quem você pensa que você é? Não está vendo o seu tamanho? Isso daí é para gente grande. E aquele menino não se importava com nada disso, ia tentando. E cada vez que ele tentava, ele caía na areia, e a areia grudava no seu corpo, e parece que ele subia um pouquinho mais, e ia, cansado, mas ele não desistia. E aquele povo ficava gritando para ele: para com isso, menino, sai daí, não vê o seu tamanho, ô moleque teimoso. E ele caía, e de repente, este menino subiu, e conseguiu. E quando ele conseguiu, foi aquele aplauso, foi aquele auê. Esse menino pegou o dinheiro e saiu correndo para sua casa. Neste momento já haviam rádios da cidade, televisão da região, e correram atrás daquele menino, e aquele menino entrou num barraquinho simples. E chegaram para o pai daquele menino e falaram: moço, qual que é o segredo do seu filho ter conseguido subir no pau de sebo? Inúmeras pessoas tentaram, atletas, e ninguém conseguiu, ele conseguiu. Qual era o segredo? Aquele homem muito simples falou: primeira coisa, a fome. A fome. Nós estamos passando fome. E meu filho, mesmo com fome, foi à luta. Segunda coisa, o menino é surdo. Então, enquanto aquelas pessoas gritavam, falando para ele que ele não ia conseguir, ele via aquelas pessoas se movimentando, falando, ele entendia que estavam incentivando. E ele tentava mais e mais. Se ele tivesse ouvido o clamor da multidão, ele teria parado, ele teria desistido. Porque muitas vozes vão dizer para nós que nós não conseguiremos. Muitas vozes vão nos dizer: desista, isto não é para você. Por isso que você tem que ter algo dentro de você que te motive e que faça realizar a sua obra-prima. Espera aí que... Se eu não conseguir, tem um outro jeito. Espera só um minutinho que eu quero passar esse filme para vocês, que é muito bonito. Só um instante. Vocês aguardam? Um minuto só. Enquanto isso, pode cantar a música do Sidney Magal. Vamos lá. É sério. Oh, eu te amo. Espera só um minutinho que... Não é aqui. Espera um minutinho que eu já passo. Estou apanhando desse micro aqui. Não é aqui. Eu já vou passar. Espera só um minutinho. Vou passar no final. Vamos. Essa frase é do Charlie Chaplin. A vida é uma peça de teatro que não permite ensaios. Por isso, cante, chore, dance, ria, viva intensamente
antes que a cortina se feche e a peça termine sem aplausos. Eu falei para vocês, aquele menino de 13 anos que estava aqui na Química, casou. Olha aqui. Isso é um milagre, isso era um sonho realizado. Agradeço a minha esposa, a minha companheira de 34 anos e meio, porque muitos dos meus sonhos se realizaram através do apoio e de sua grande ajuda. Agora eu vou achar aqui o filme para vocês. As tintas e os pincéis sob o nosso controle. As cores que você deseja, mais gosta, o traçado, o trajeto, é você que decide. Faça da sua vida um quadro lindo
com cores vivas, que você possa pendurar na sua casa e reconhecer que cada momento da sua vida valeu a pena, porque você viveu com intensidade, você viveu com propósito, você viveu para servir, você viveu para honrar tudo aquilo que você crê, que você procura e que você vive. Valorize cada instante da sua vida e atinja os seus objetivos. Muito obrigado pela oportunidade e um grande abraço a todos. Obrigado pela presença de todos.